Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Pessoal, hoje nós vamos estudar aí a Ásia, especificamente na Ásia, o clima e a vegetação, tá ok? O que é que nós vamos ver aí da Ásia? Ó, é uma coisa que vocês já sabem, mas é sempre bom repetir, é sempre bom ter isso na mente de vocês. A Ásia é o maior continente do mundo, área aproximada de 44 milhões de quilômetros quadrados. Então é muita coisa, é uma área gigantesca. A maior população do mundo também está aí no continente, que são cerca de 3,9 bilhões de população de habitantes aí. Se vocês forem analisar bem, 3,9 já deve estar aí quase 4 bilhões de habitantes. Isso aí é mais da metade da população da Terra, pessoal. Mais da metade da população da Terra vive nesse único continente, certo? Então, o maior continente ele vai ter aí 30% das terras brasileiras. Então, não é pouca coisa, né? Então, é um continente fantástico, importantíssimo, que nós vamos agora ver. Ó, o que é que na Ásia vai ter aí de característico peculiar? A grande diversidade cultural e religiosa desse continente. É nesse continente que surgirá três das maiores religiões ou movimentos religiosos do mundo, certo? Nesse continente aí nós vamos ter os muçulmanos, a criação dos muçulmanos vai surgir aí, os muçulmanos. A mesma região também surgirá a princípio o cristianismo, né? Podemos falar dessa forma. Mas depois o próprio cristianismo ele vai se dividir em católicos e protestantes, certo? Então tudo isso vai ocorrer aí nessa região. E além dessas religiões, nós vamos ter outras muito menos conhecidas quanto essas três, principalmente conhecidas no mundo ocidental, certo? Mas estarão lá. Continente de contraste. O que é um contraste? Contraste é a diferença. Então é um continente de muitas diferenças, certo? Você olha para o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é totalmente diferente falando lá das regionalizações do Sudeste Asiático. É diferente, o povo é diferente, os costumes são diferentes, certo? Sem falar do idioma, né? O idioma, a religião, tudo é muito diferente. Por exemplo, aqui na América não existe esse contraste tão grande assim. Se você pega os países a oeste do Brasil, aqui na América do Sul, tem muita semelhança entre eles, certo? Muita semelhança mesmo, principalmente porque foram colonizados praticamente todos pelo mesmo país, certo? Mas mesmo a Guiana Francesa lá, que foi colonizada pelos franceses, você vai perceber que os traços da população guiana elas se identificam muito com os demais, certo? Bem como os brasileiros, eles têm uma certa identificação com os vizinhos, seja física. Alguns podem ter os olhinhos mais puxados, mais arredondados, a pele mais vermelha, mas existe. E lá na Ásia existe essa semelhança. Lá na Ásia não, lá na Ásia a coisa é muito diferente, certo? Então é um continente de contrastes. Nós vamos ver aí também a mudança em decorrência de problemas econômicos, sociais e políticos. Esse aí, pessoal,
nós vamos observar que lá na Ásia nós vamos ter muito aí isso evidente. Isso vai ser muito evidente, principalmente nos países do Oriente Médio, os problemas econômicos, sociais e políticos, principalmente os políticos, por conta de algumas ditaduras, de alguns monarcas que existem lá, que são verdadeiros tiranos. Então, essas mudanças aí, em decorrência desses problemas, ocorreram. Só precisamos lembrar um pouco aí do que ocorreu lá na Primavera Árabe. Lembram que alguns desses ditadores foram depostos, presos, expulsos do poder, aquela coisa, tomaram violência. Então, essas mudanças aí, por conta desses problemas sociais e políticos, ocorrem muito. Isso nós estamos falando do Oriente Médio, mas se nós formos para a Ásia Central, vai ter lá os seus, e principalmente por ser uma região muito pobre, vai ter lá os seus problemas, principalmente políticos, e o político atrai esses problemas sociais que são trazidos por problemas econômicos. Então é um efeito dominó. Se você derruba uma peça, ela vai derrubando as outras e assim prosseguindo, certo? Aí nesse país nós vamos ver a China. A China, ela adotou o socialismo lá com a revolução que teve popular, com Mao Tse Tung, aquela coisa. Então, de lá para cá, a China ela vem com esse regime socialista e nós vemos do outro lado o Japão. Do outro lado se entende, né? Dentro do oceano, mas fica bem próximos. A reestruturação econômica que ocorreu e transformou-se em uma potência mundial. O Japão chegou a ser a segunda maior economia do planeta. É uma das grandes potências aí mundiais, que ocorre depois da reestruturação do pós-guerra. Lá, depois que os Estados Unidos lança as duas bombas, ele cria o projeto de reconstrução lá da Ásia, o projeto Colombo, e nesse projeto ele investe muito no Japão, transfere algumas de suas indústrias de guerra para produzir lá no Japão. Lógico que eles não são bobos, né? Produzir de que forma? Como? Produzir lá, porque lá existia um mercado consumidor muito grande, né? O mercado da Ásia, o Japão ali naquela ilha, fica muito bom produzir aqui e lançar para esses países que aí estão, certo? E aí, depois desse investimento e dessa reestruturação econômica que ocorre com o Japão, o próprio Japão, fomentado, incentivado, né, com as finanças muito bem, começa agora a industrializar também os países ali do lado, né? E aí nós vamos ver o surgimento, principalmente no Sudeste Asiático, o surgimento de plataformas de exportação. Aí nós estamos falando dos chamados tigres asiáticos, certo? Os tigres asiáticos, eles são considerados plataformas de exportação por quê? Porque são países em que produzem os produtos para exportação, para o mercado externo. E essa plataforma de exportação, ela vai surgir da seguinte forma, com o investimento do Japão, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos investem no Japão e o Japão investe lá. Então, se os Estados Unidos chegassem dando dinheiro lá, eles não iriam aceitar, né? Mas aí vem através do Japão esses investimentos. Mas as empresas são americanas que se instalam lá para produzir os seus produtos lá. A matéria-prima chega, monta lá e exporta. Mas por que eles fizeram isso? Muitas empresas norte-americanas se instalaram lá. Mas por quê? Qual o interesse? Mão de obra barata. Os primeiros tigres com qualificação
e principalmente mão de obra disciplinada. A mão de obra disciplinada, barata e qualificada. Tudo que o empresário quer e gosta. Então eles tiveram esse favorecimento, foram para lá. A dureza e rigor dos sindicatos que haviam lá nos Estados Unidos, ainda existe lá nos Estados Unidos. Nessa região aí não existe sindicato e por força de lei alguns países não podem nem ter sindicato. Leis ambientais flexíveis, certo? Leis trabalhistas em alguns países quase não existe ou não existe. Então era tudo o que o empresariado precisava e queria para a sua produção, certo? Então eles investem aí no Sudeste Asiático. Depois dos tigres, tiveram os novos tigres, já os velhos tigres, já industrializados, já muito bem financeiramente, agora começam a investir nos novos tigres, tá ok? Isso vai surgir já na década de 90, os novos tigres sendo investidos, tá ok? Então isso tudo aumentou, ampliou a oferta e desenvolvimento dessas regiões aí, dessa região em específico, o Sudeste Asiático. O Oriente Médio. No Oriente Médio, nós vamos ter o avanço do fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico avançou de uma forma e nos últimos anos nós tivemos aí a IRIS, né? Ou o IRIS, o Estado Islâmico, que cresceu, que tomou parte do território, criou aquele conflito que ainda está lá na Síria. Então, por conta desse fundamentalismo, que eles queriam acabar com aqueles países e criar um califado, existem outros países que comungam desse pensamento, talvez não concordem com a forma com que eles fizeram, mas que concordam que deve ser dessa forma. Exemplo do Irã. O Irã nós temos uma república islâmica, nós temos é um país islâmico, né? Na verdade, nós temos o Alcorão como a constituição do país. Então, é o Alcorão que rege as leis daquele país, tá ok? E nós vamos ter aí, além do fundamentalismo islâmico, nós vamos ter o combate, né? O enfrentamento que esses fundamentalistas eles irão fazer, porque o fundamentalismo islâmico eles pregam e querem a aniquilação total de Israel, né? Eles não aceitam a presença de Israel ali no Oriente Médio, então querem a aniquilação total. Então, do outro lado, os judeus, os israelenses, eles querem se proteger o território, e querem o território que são deles por direito tal. E aí eles vão se fundamentar lá na Bíblia Sagrada. Observe que um se fundamenta no Alcorão, o outro na Torá. Então existem fundamentalistas dos dois lados, viu? Não vamos dizer que só os árabes são fundamentalistas ou só os judeus são fundamentalistas. Não, existem dos dois lados. Bem como existem pessoas sensatas também dos dois lados, certo? Então existe esse fundamentalismo aí, não só islâmico também, mas o islâmico ele é bem maior, bem mais exacerbado, e não é só contra o Estado judeu, e sim contra os americanos, seus aliados, os países ocidentais, principalmente os europeus e os Estados Unidos, tá ok? Dispostos até morrerem, se necessário for, para acabar com eles. E aí nós vamos agora retornar aí ao continente asiático. Ó, maior parte do hemisfério norte está ocupada por ele. Ele está no hemisfério oriental, certo? Aqui nós vamos ver os paralelos, os meridianos e os paralelos, né? Os paralelos são as linhas horizontais e os meridianos as orientais. Esse aqui, ó, é o meridiano zero, certo? Então esse meridiano aqui é o que vai dividir a Terra em hemisfério oriental, esse aqui, e o hemisfério ocidental, ou oeste, oriental ou leste,
certo? Então, esses dois hemisférios aqui vão ser divididos pelos meridianos. E os paralelos? Paralelo zero é esse aqui, ó, paralelo do Equador. Esse aqui, ó, observe que ele corta um pouco a Ásia, ó. Aqui, ó, na Malásia, Filipinas, né? Esse paralelo, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Então, a Ásia ela vai estar com sua parte principal no hemisfério norte oriental, certo? E uma pequena parte no hemisfério sul oriental também. A Ásia ela não está no ocidente, ela está toda no oriente, tá ok? Certo? Então, pessoal, ao todo são 11 fusos horários que cortam a Ásia. E os fusos horários são o quê? Os fusos horários nós vamos medir aí pelos meridianos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fusos cortam, ou seja, é quase meio-dia para você cruzar a Ásia, certo? São 24 fusos que nós temos, né? Um total de 12 para leste e 12 para oeste. Então, só cortando a Ásia existe só 11, tá ok? A Ásia banha o continente. No norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, nós temos o Oceano Índico, certo? A leste, nós temos aqui ó, o Oceano Pacífico, o maior oceano do mundo, mais profundo. O Oceano Índico, nós temos o oceano mais quente do mundo. A leste, aqui, ó, aqui, nós ainda vamos ter o Oceano Índico. A leste é essa parte aqui, ó, que não dá para ver direito, mas essa partezinha aqui, ó, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, e aqui nós vamos ter também, ó, os Montes Urais, que é a divisão entre a Europa e a Ásia, e nós vamos ter também aqui a Cordilheira dos Cáucasos, certo? Então isso aí é que vai fazer, são os limites da Ásia, tá ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.